palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus a respeito da terra de Israel. Chegou o fim chegou, sobre os 4 cantos da terra. Agora o fim chegou sobre você, povo de Israel. Enviarei a minha ira sobre vocês e os julgarei segundo os seus caminhos, e farei cair sobre vocês todas as suas abominações. Os meus olhos não terão piedade, e eu não os pouparei. Pelo contrário, eu darei o que vocês merecem por seus atos, e farei com que paguem por todas as suas abominações. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel, capítulo 7, versículos de 1 a 4. Vem comigo, série de estudos e confrontos do livro de Ezequiel. Hoje a gente vai entender por que o fim chegou. Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui, de volta. E hoje a gente vai tratar do capítulo 7 do livro de Ezequiel. 8º episódio da série de estudos e confrontos no livro de Ezequiel. Amém, querido? Se você é novo por aqui, recebeu essa palavra compartilhada, alguém mandou para você, alguém mandou o link, alguém te marcou, alguém te indicou esse estudo, calma. Você tem 7 episódios aí para ver e eu vou colocar um card aqui em cima, uma bolinha branca que vai aparecer aqui, nesse canto aqui, Essa bolinha, ela vai te mandar lá para o canal especificamente para a série de estudos e confrontos do livro de Ezequiel. Amém, querido? Eu quero agradecer você, agradecer os poucos seguidores que se propuseram a assistir a série de estudos e confrontos. Amém, querido? Na verdade, é uma série para quem gosta de estudar. Muita gente não dispõe de tempo para ver o vídeo. Eu sei que os vídeos estão um pouquinho grandes, mas foi necessário. A gente teve aí o episódio 6, que foi mais ou menos 45 minutos. A gente teve aí agora o episódio 7, que deu quase 1 hora, 56 minutos. E hoje eu vou tentar fazer ele menor, né? Vou tentar, tá, amado? E eu sei que muita gente não tem o tempo disponível suficiente para parar para fazer o estudo. Deveria, amado. Deveria. Desculpa ser franco e sincero. Nós deveríamos ter dedicado ao Senhor um tempo para estudar a palavra dele. Eu não estou dizendo, estudar com o pastor Alexandre, não. Nada disso. Qualquer estudo, qualquer um, seja um estudo por leitura, seja um estudo sistemático da tua Bíblia, com a tua Bíblia de estudos, é possível você fazer isso, né? Hoje em dia, a gente tem uma gama de Bíblias de estudo, basta você olhar aqui, nós temos várias Bíblias de estudos disponíveis no mercado. Então, assim, pode ser um estudo que você esteja fazendo de um livro específico, sistemático na sua Bíblia, pode ser um estudo que você esteja fazendo online, um curso pago. Nós temos aí portais maravilhosos, orvalho.com, Jesuscope, nós temos aí Mundo Bíblico, nós temos aí Antifrágeis, né? Nós temos muitas opções, cursos teológicos de diversos pastores, né, respeitadíssimos, pastor Anderson Silva, o pastor Diego, né, do Armínio Sincero, nós temos aí Carlos Valati. Nós temos uma infinidade de homens de Deus, profundos conhecedores, que têm capacidade de ensino. Amém? E a nossa função aqui é trazer mais um canal, trazer mais uma forma de estudo, mais uma forma de um recurso para que você estude. Então, assim, lamento te falar, nós deveríamos ter um tempo para Deus, o mínimo que fosse, para estudar, porque o estudo da palavra é que nos fortalece, amém? Mas eu sei que muita gente ainda não tem essa disciplina, não tem o tempo que poderia dedicar ao Senhor. E amém por isso, fazer o quê? Mas a você que tem o tempo,
que está aqui com a gente, eu quero te agradecer. Eu quero dizer que isso é muito importante e que a gente faz essa série com muito carinho. E quero te pedir, ore por mim, porque não é fácil. Essa série exige muito da gente, exige muito de mim, exige muito daqueles que estão ao meu redor, dos pastores que estão me cobrindo, das pessoas que estão comigo. É uma série que exige muito, é uma série que tira muito, muito de nós. Exige muito, como eu digo a vocês. E nós nos expomos por trazer a verdade. Eu não tenho o menor problema com isso. Cada dia que passa eu tenho me acostumado mais com o fato de estar comprometido com a palavra e não comprometido com homens. Estar comprometido com a palavra de Deus. Então a gente traz esse estudo com o objetivo de esclarecer, dizer para você o livro. E assim, queridos, desculpa, não tem como passar panos quentes no livro e dizer, não, esse livro não quer dizer isso, esse livro quer dizer aquilo, essa é uma interpretação muito assim, muito assado. Não, a gente tenta seguir uma linha ortodoxa de interpretação, de exegese, né? Mas, assim, a verdade deve e tem que ser dita. E eu quero te agradecer por você estar aqui, te agradecer porque você vem, que você é fiel, você está estudando. São poucos, eu noto, eu olho a estatística das devocionais é bem maior do que a estatística dos estudos, infelizmente. Talvez porque a devocional seja 12, 13 minutos e os estudos, em média, eu sempre tento fazer 40 minutos, acaba passando um pouco, mas fazer o quê? Né? E, enfim, eu quero te agradecer por você estar aqui. Mas quero te pedir uma coisa também. Quero te pedir, curte, compartilha. Por incrível que pareça, a série de estudos é a que menos tem interação. As pessoas compartilham pouco, curtem pouco, colocam um like muito pouco. Se você não está gostando, coloca o dislike também. Se você tem dúvida, escreve a tua dúvida. Se você tem crítica, desde que ela seja embasada biblicamente, coloca a tua crítica também. A gente está aqui para isso. Na verdade, esse estudo é um estudo expositivo do livro de Ezequiel. Talvez não tenha muito o que se questionar por ser um estudo expositivo e não um estudo, né, seja lá temático, né, mais um estudo expositivo. E talvez por isso não se tenha muitas dúvidas ou não se tenha muito o que se questionar. Porém, havendo, coloca aqui embaixo, faz a tua crítica, faz o teu comentário. Não se assusta com o nome, não. Estudos e confrontos, porque na verdade os estudos, eles trazem um confronto. Infelizmente, quando a gente se propõe a estudar a palavra de Deus, a gente é confrontado, a gente tem lá as resistências criadas, a gente levanta muros, a gente fica em dúvida, a gente quer entender, a gente tenta entender e, por fim, Deus, que é soberano sobre todas as coisas, Deus que é misericordioso, vai nos dando graça e vai cumprindo em nós o seu querer, a sua vontade. Amém, querido? Então vamos lá. Pega a tua Bíblia, Ezequiel capítulo 7. Amém, querido? Ezequiel capítulo 7. Hoje a gente vai fechar um compêndio de 3 capítulos, né? Na verdade, eu já expliquei Ezequiel capítulo 5, Ezequiel capítulo 6 e hoje é Ezequiel capítulo 7. Como eu havia dito nas preliminares, lá nas introduções desse compêndio de 3 capítulos, que... Ironicamente, amado, eu tenho que rir. Eu ia tentar fazer os 3 capítulos num episódio só, já deu para ver, né? Que eu estava ingênuo, né? Eu estava sendo ingênuo nessa parte, né? Que jamais daria. Bom, enfim, ingenuidades à parte, né? Ou burrices mesmo, ou preguiça, seja lá o que foi, né? Não deu. A gente teve que fazer um episódio para cada capítulo. Porque Deus colocou no meu coração que cada capítulo tinha a sua temática. Por quê? Porque, na verdade, já expliquei isso aqui, quando a gente lê de forma corrida o capítulo 5, 6 e 7, a gente acredita, a gente acha que seja uma repetição, um reforço que Deus esteja dando, falando do juízo que viria sobre Judá naquela época. No entanto, a gente erra em 2 aspectos. Primeiro, não é uma vã repetição e nenhum reforço, nenhuma ênfase que Deus está dando capítulo após capítulo. Ou seja, Deus não fala no capítulo 5 e repete dando ênfase no 6 e repete de novo dando ênfase no 7. Não. Deus está falando do mesmo assunto, porém de 3 dimensões diferentes. Ou melhor, de 3 aspectos diferentes. Para ficar mais didático, eu expliquei a vocês usando o exemplo do nosso sistema jurídico.
mas nada vai alcançar, nada se compara, nada é possível ou passível de melhor adaptação do que a própria palavra de Deus. Eu apenas usei um recurso didático-pedagógico. Então, o que eu expliquei para vocês? Que o capítulo 5 é como se fosse uma prisão preventiva, a prisão em flagrante, ou seja, existe ali um tipo criminal, existe uma suspeita, existe um forte indício, existe algo que evidencia o crime. E aí foi feito o cerco de Jerusalém no capítulo 5. É como se Deus prendesse. Não corre não, está preso. No capítulo 6 é o julgamento, ou seja, aonde são colocados todas as informações, todos os elementos jurídicos e o tipo jurídico. E aí a gente vai entender que o cerco acontece por causa da desobediência de Judá. No 6 a gente entende que o tipo, a tipificação da transgressão de Judá foi a idolatria, e aí eu falo da idolatria, e eu quero te falar, assiste esse episódio porque eu falei bastante sobre idolatria, eu espero ter explicado sobre idolatria. Se ainda ficou dúvida sobre idolatria, coloca aqui embaixo, coloca no texto, nos comentários aqui embaixo se você ainda teve dúvida, tá bom? Eu falo bastante sobre a idolatria e explico que a idolatria nem sempre foi tão somente fazer imagens de escultura. O ato de fazer as imagens de escultura, sim, é a forma de materializar a idolatria. Porém, a idolatria ela é mais profunda que isso. Ela vai além disso. Ela é bem anterior a essas imagens de escultura. A idolatria, ela fala da nossa autopreservação. Na verdade, a idolatria nem sempre foi idolatrar ou adorar imagens, e sim a nossa própria adoração, a nossa própria idolatria, a nossa própria autopreservação, o nosso próprio interesse, em detrimento do interesse dos outros e principalmente em detrimento do interesse de Deus, em detrimento da vontade de Deus, em detrimento do poder de Deus, em detrimento da gratidão que eu e você deveríamos ter a Deus, por Ele nos dar tudo, nos providenciar tudo. Nós, na nossa ganância, no nosso egoísmo, no nosso egocentrismo, nós nos transformamos em deuses de nós mesmos. E a Bíblia vai chamar isso de amantes de si mesmo. Eu explico isso no episódio 6, eu recomendo, peço que você volte lá, assista novamente. Nos tornamos amantes de nós mesmos. Tudo com base bíblica, tudo direitinho. Tá bom, querido? E aí, entendendo, né, que não havia como correr dessa acusação tão grave. E por que eu usei um exemplo jurídico, tá? Para fechar, se você caiu aqui de repente, porque Deus, ele atua com atos judiciais, porque o nosso Deus é justo. Então, assim, nós temos a mania que nós ganhamos da hipergraça que contaminou o evangelho de muitas igrejas. Nós temos a mania de achar que Deus é cruel, que Deus é mau, que o Deus do Velho Testamento é temperamental, que Deus é bipolar. Sim, amado, tem gente que pensa isso. Pensa que tem um Deus do Velho Testamento e um Deus do Novo Testamento. Não, o Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Amém, querido? A forma com a qual nós colocamos isso é que difere um pouco, porque na verdade havia uma tipificação de manifestação no Velho Testamento e temos uma outra tipificação no Novo Testamento. Só que nós esquecemos que no Novo Testamento o nível de exigência é maior, porque a graça ela traz um nível de exigência de cumprimento ou de mudança comportamental maior do que no Antigo Testamento. E é isso que nós não entendemos. Nós achamos que a hipergraça vendeu para nós um evangelho contaminado, um evangelho adaptado ao nosso querer, à nossa expectativa, ao nosso denguinho, ao nosso mimimi. Não julgueis para não ser julgados. Essa coisa da hipergraça. A hipergraça ela veio contaminando. Algumas igrejas pregam a hipergraça mesmo, na cara dura, para quem quiser, porque isso traz mais membros, né? Porque muita gente quer só palavra doce, só palavra de vitória, só palavra de bênção. Deus é vitória, Deus é bênção, mas Deus é justiça. Deus ele tem vitórias incomparáveis aos filhos, mas filhos que aprendem, filhos que mudam seu comportamento. Então, cuidado, amado.
Nós temos um outro grupo de igrejas que não prega a hipergraça, mas que no afã de conduzir o povo e estar ali todo mundo junto, mesmo não pregando a hipergraça, foi contaminado por características da hipergraça e acaba, no meio da sua pregação, inserindo elementos dessa hipergraça. Então, cuidado com isso. Cuidado. Deus é o mesmo, Deus não mudou, Deus continua sendo justiça e eu quero que você entenda isso hoje, porque o capítulo 7 seria a sentença final. Amém, queridos? A sentença final, que é justamente o que vai acontecer. A terceira deportação do grupo de exilados de Jerusalém, a destruição de Jerusalém, que vai acontecer, porque isso, amados, Ezequiel, ele foi na segunda deportação. Houve uma primeira deportação, depois houve uma segunda deportação e agora a gente vai assistir nos próximos tempos do livro de Ezequiel a terceira deportação, que é a mais violenta, porque trata da invasão de Jerusalém. Só que a gente acredita que o capítulo 7 ficou naquele tempo da invasão de Nabucodonosor. E não, o capítulo 7 é uma profecia para aquele tempo e para os nossos dias. E aí você vai pular e vai falar, que é isso, pastor, o senhor ficou louco, tal. Bom, você já deve ter visto que o fim chegou. É assim que começa o capítulo 7 que eu li na introdução desse episódio aqui. Eu li o capítulo 7 do verso 1 ao verso 4. E aí a gente acredita que, que é isso, pastor, tal, amados. Por que eu afirmo categoricamente que essa profecia ela foi para os dias de Ezequiel, para a invasão de Nabucodonosor ao templo de Jerusalém e a destruição, e afirmo que também é para os nossos próximos tempos, que seria o Apocalipse, aquilo que a gente aguarda, porque ele fala do grande, terrível dia do Senhor. O meu objetivo nesse episódio é te falar do capítulo 7 para que você entenda a estrutura dele, mas que você não fique enganado com relação ao grande dia do Senhor. Muitos pastores pararam de pregar sobre a volta de Jesus, sobre as coisas vindouras. Muitos não pregam mais por falta mesmo de segurança no assunto. Falta de conhecimento, talvez. E isso não é pecado, isso não é mal nenhum. Nada impede de chamar pastores, mestres que tenham uma visão alinhada à visão da igreja para falar desse assunto. Então, pastores, líderes, chamem pastores e mestres que entendam do assunto, que tenham uma visão alinhada com a visão da igreja para tratar desse assunto. Nós não temos que desvendar todos os mistérios do livro de Apocalipse para entender que o Apocalipse fala da nossa esperança vindoura, fala da volta de Jesus. E falar da volta de Jesus independe se você é pré-tribulacionista, mesotribulacionista, pós-tribulacionista. Independe se você é pré-milenista, amilenista, pós-milenista. Independe. Independe se você é preterista, se você é futurista, se você é histórico. Eu aqui estou colocando as principais linhas de interpretação do livro de Apocalipse, bem como as linhas de interpretação sobre a tribulação e o milênio. Essas são as grandes três, os grandes três dilemas do Apocalipse. O Apocalipse ele gera divergências na sua interpretação nessas três temáticas. A primeira é a interpretação do livro como um todo, como tempo. Existe em relação ao tempo das profecias, existe o preterista, que acredita que grande parte das coisas do Apocalipse já aconteceu, e pouquíssimas coisas ainda vão acontecer, se vão acontecer. Existe o idealista, que não tem um tempo certo para o acontecimento das coisas. Existe o futurista, que é onde estão a maior parte dos evangélicos, que acredita que vai acontecer no futuro, todos os episódios do livro de Apocalipse. Existem os historicistas, ou seja, os históricos, que acreditam que parte aconteceu e vem acontecendo com o decorrer da história, tá certo? Em relação à grande tribulação, existem os pré-tribulacionistas, os mesotribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Esse dilema, esse segundo dilema, é em relação à grande tribulação. Se a igreja vai ser levada antes, se vai ser levada no meio da tribulação, se vai ser levada depois da tribulação, já no finalzinho da tribulação. E existe aqueles a respeito do milênio, que é um episódio que a gente idealiza sendo pós-tribulação.
não para todos os grupos, para os evangélicos, principalmente os pentecostais. E aí a gente tem o pré-milenista, que acredita que ainda o milênio vai acontecer. Existe o amilenista, que acredita que o milênio seja uma questão mais alegórica, como a ideia do idealismo, da interpretação do Apocalipse. Existe o pós-milenista, que acredita que o milênio já está em curso e que nós estamos na parte final. Bom, esses são os três dilemas, tá certo? A interpretação do livro, dos fatos, acontecimentos, a tribulação e o milênio. Não importa qual seja a linha. Eu digo para você, pastor, que você precisa ter uma linha. Você precisa ter uma linha não porque é obrigatório, mas para que as suas ovelhas tenham uma linha de estudo para o que elas vão observar, para o que elas vão olhar, para onde elas vão caminhar. Tá? E você precisa ter uma linha. E aí você chama um pastor ou um mestre que consiga dar o estudo das coisas vindouras dentro da sua linha. E se você ainda não tem uma linha, procure estudar as três linhas. Chame alguém que entenda de todos esses dilemas para falar, porque é importante. Cada vez mais a mensagem de que Jesus voltará, ela está ficando para trás. Cada vez mais esquecemos do Apocalipse. Cada vez mais esquecemos que nós temos uma esperança, que vai acontecer algo, que nós estamos aguardando esse acontecimento. Nós esquecemos por quê? Porque tem sido conveniente para as lideranças. Tem sido conveniente para as lideranças não assustar o povo. Tem sido conveniente para as lideranças deixar o povo adormecido. Por quê? Porque as influências humanistas que invadiram a teologia e a igreja, elas meio que pregam o viver agora. Viver é agora. Vamos viver agora. Vamos fazer tudo agora. Do amanhã sabe Deus. É agora. Agora eu preciso ter os meus bens. Agora eu preciso me realizar. Agora eu preciso realizar os meus sonhos. Agora eu preciso fazer. É tudo eu. Porque a teologia humanista, ela vai muito para o lado do antropocionismo, ou seja, o homem se torna o centro das coisas. Isso mesmo, amado. É como se Deus girasse em torno do homem. E não, amado. Deus é o centro de todas as coisas. Nós é quem giramos em torno de Deus. A nossa vida, ela vive para Deus. Os nossos propósitos são para Deus. Os nossos objetivos são para Deus. E isso não fere as nossas vocações, os nossos sonhos, as nossas realizações, desde que elas sejam pautadas em Deus. Amém, amado? Então, capítulo 7, amado, é o fim chegou. Esse é o subtítulo e ele vai falar sobre o grande e terrível dia do Senhor. E no final você vai entender por que eu digo que não é só para os dias de Ezequiel, e sim para dias vindouros, tá? Bom, ele inicia o capítulo dando uma introdução. Ele fala no início, né, a primeira parte, que é do versículo 1 ao 9 do capítulo 7, Deus ele reafirma, né, o espaço geográfico. Deus reafirma o espaço geográfico, ó terra de Israel. Ou seja, aquele momento ali, ele vai tratar com Israel. Ele está falando que Israel é quem vai sofrer aquele juízo. Porém, no decorrer do texto, você vai encontrar citações de os quatro cantos da terra. Ou seja, o grande e terrível dia, em todas as passagens que eu vou te apresentar, vai demonstrar a ira de Deus, o juízo de Deus, finalizando um templo, um ciclo, e uma ira de proporções incalculáveis, que envolve quatro cantos da terra. E aí, se você for para o livro de Apocalipse, você vai ver que o livro de Apocalipse, no seu início, meio e fim, vai tratar sempre dos quatro cantos da terra, de uma finalização, um desfecho total da história humana nesta terra. Então, assim, daí já fica a primeira dica para que você entenda que essa profecia não é tão somente para aqueles dias, mas também Deus está falando dos tempos vindouros. Outra prova disso, amado, é que Daniel, contemporâneo de Ezequiel, ou seja, Ezequiel está fora do palácio, mora perto do rio Quebar, e Daniel está lá no palácio com Nabucodonosor. Daniel é o profeta que vai receber a questão das 70 semanas de Daniel. Ele vai ver as coisas vindouras. O livro de Daniel vai falar muito sobre isso. Então, amado, fica a dica.
a prova de que os acontecimentos do grande e terrível dia do Senhor não estão só para os dias de Ezequiel. O texto de Ezequiel aponta para coisas vindouras e o livro de Daniel prova isso para você, porque Daniel foi um dos profetas que teve grandes revelações em relação ao Apocalipse, inclusive é um livro utilizado para a interpretação do livro de Apocalipse. Uma terceira prova que eu quero te trazer é a seguinte, é que o grande e terrível dia do Senhor não é tão somente falado no livro de Ezequiel, mas ele vai ser citado em praticamente todos os livros proféticos. É algo que os profetas, tanto os maiores quanto os menores, aguardavam, e eu vou te mostrar isso. Ele se apresenta num primeiro momento como uma expectativa de tempo próximo, com características do tempo próximo, porém, entretanto, todavia, ele também apresenta características para dias vindouros e coisas que não aconteceram naquelas datas e que, porém, estão para acontecer. Então, do capítulo 1 ao capítulo 9, do verso 1, ao verso 9 do capítulo 7, Deus ele vai falar da necessidade do ato judicial dele. Você lê lá com todo cuidado que você vai ver que Deus ele vai dizer que é necessário o cumprimento daquele juízo para que eles saibam que eles fizeram de errado. Assim diz o Senhor. Ele fala, eu, o Senhor, é quem faço. Ou seja, Deus ele assina embaixo, doa a quem doer. É soberania dele. Ache você Deus bipolar, ache você Deus violento. Não, é justiça dele. Amado, e eu quero te falar uma coisa. Se você está achando que o Deus do Novo Testamento é diferente, talvez você precisa rever os teus conceitos em relação ao Apocalipse. Leia o livro do Apocalipse que você vai ver que é o mesmo Deus do Velho Testamento. Talvez, devido à graça, ainda haja um tempo para arrependimentos e mudanças de comportamento, e não para uma absolvição injusta. Ok, amado? Então vamos lá. Por duas vezes nessa introdução ao capítulo 7, Deus fala que não terá piedade em seus olhos. Ou seja, Deus não terá piedade. Ele vai cumprir a justiça dele. Ele vai cumprir os atos judiciais dele. Bom, esse grande e terrível dia do Senhor, de Ezequiel, está muito paralelo ao livro de Amós, capítulo 8, de 9 a 10. São dias de tumulto, dias sombrios, dias de polvoroso, de confusão. Então, assim, o dia do Senhor, ele não vem como um dia, meu Deus, calma. O dia do Senhor ele vai se apresentar dessa forma assustadora para todos. Todos. Porém, para uns será o fim, a condenação, e para outros será o início de uma nova vida, o início de um novo em Deus, de uma eternidade com Deus. Então, assim, nós não devemos ter medo do grande e terrível dia do Senhor, mas devemos ter conhecimento de que esse dia não será agradável. Bom, a gente também vai ver o grande e terrível dia do Senhor em Amós, capítulo 5, do verso 18 ao verso 20. Porém, esse de Ezequiel tem mais a ver com o capítulo 8, de 9 a 10. Amós, tá certo, amado? Bom, e aí acontece o seguinte. Eu dividi o livro, o capítulo 7, em 3 partes para você entender. A parte introdutória, como eu já falei, onde Deus reafirma que vai aplicar a justiça, porque o capítulo 7, amados, é a aplicação da sentença, como eu falei para vocês. Então, do 1 ao 9, do verso 1 ao 9, do capítulo 7, é Deus falando assim, olha, eu vou aplicar a justiça porque eles transgrediram, eles trouxeram abominações, eu vou fazer, ponto, e acabou. Porém, Deus ele vai dar a abrangência disso. E aí a gente vai dividir em 2 grupos aí, do verso 10 ao verso 20. Ele vai explicar a abrangência, que vai nas questões político-econômica. Deus ele usa toda a prática político-econômica descrita do verso 10 ao verso 20 para dizer que não haverá tempo nem para fazer o ano do jubileu. Porque eles achavam, amados, que aquele exílio era algo passageiro, era uma invasão de Nabucodonosor e que eles sairiam bem daquela e que daria tempo até de fazer o ano do jubileu, ou seja, o ano do descanso, o ano em que eles podiam remir, devolver terras que eram de outros, abolir impostos, abolir empréstimos, pagar. Você vai ver isso em Levítico.
capítulo 25. Leia Levítico, capítulo 25, para você entender. Principalmente quando do versículo 10 ao versículo 20 do capítulo 7 de Ezequiel, está muito ligado ao versículo 26 e versículo 27 do livro de Levítico, capítulo 25. Leia Levítico, capítulo 25, para que você entenda o que eu estou te falando. Havia um sistema econômico todo estruturado para Israel. E ali, o que acontece? Deus está dizendo para eles, olha, não adianta vocês planejarem nada, porque nem vai acontecer o ano do jubileu, nem o ano do descanso. Não vai acontecer. Não vai ter. As negociações de vocês, toda a atividade econômica de vocês, eu paralisei. Não vai acontecer. Não vai acontecer. E aí você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com o Apocalipse? E a queda da grande Babilônia no Apocalipse? Procura lá no livro de Apocalipse, na queda da grande Babilônia, que os seus mercadores não mais negociarão. Procura lá no livro de Apocalipse que você vai encontrar a ligação aqui, com o verso 10 a 20 do capítulo 7. Procura lá no Apocalipse. Eu nem vou te dar o texto para que você não vá direto. Estou te dando a dica. A queda da Babilônia. O que é a queda da Babilônia lá no Apocalipse? É a queda de todo um sistema econômico, amado. Então presta atenção, querido. Por isso que eu falo para você que o grande e terrível dia do Senhor, ele aconteceu em datas específicas, mas que também, porém, está para acontecer no futuro. Então não leia Ezequiel capítulo 7 achando que foi para a época de Ezequiel. Não. A idolatria do capítulo 6 está em nós. E aí você já deve ter pulado, já deve estar nervoso comigo. Tem gente que nem assiste o meu estudo porque acha que eu falo demais, que eu sou duro. Não, amado, o nome disso é humildade. Quando eu falo em nós, eu me incluo. Mas eu estou sendo humilde ao ponto de ser sincero para comigo mesmo. A idolatria, amado, infelizmente é um mal que nós temos que denunciar todos os dias na nossa vida. Porque sem querer, a gente acorda de manhã mais humilde e de noite a gente já está se auto-idolatrando. De noite a gente já está se auto-preservando. De noite a gente já está com uma ganância em detrimento à vontade de Deus. De noite a gente já está desejando algo que não é para a nossa vida e que Deus não colocou. E o nome disso é idolatria. Por isso, amado, o grande e terrível dia ele vai atingir também lá no Apocalipse. Então você vai ver que toda essa quebra político-econômica que vai acontecer a Israel nos tempos de Ezequiel, ela também vai bater com o Apocalipse. Vai ver lá. Ou você acha que a atuação do anticristo vai se dar através de qual segmento? Só o social? Não, amado, ele vai se manifestar através da política, através da economia, ele vai se manifestar através desse poder político-econômico. É aí que ele vai ganhar o trunfo para poder unir as nações, porque ele vai trazer soluções. Isso aqui é só uma préviazinha, tá, amado? Para você entender. E aí o que acontece? Deus diz que vai terminar com o lastro econômico deles, porque você não entendeu direito, mas olha só, quando Deus fala assim, olha, o vosso ouro e a vossa prata não servirão para livrar vocês. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte, não adianta você usar o seu ouro e a sua prata, porque isso não será mais lastro para mim. Vocês não vão conseguir. Ou seja, vamos trazer para uma linguagem econômica? Esses commodities que vocês têm e que vocês acham que é possível comprar a liberdade ou negociar uma liberdade para vocês, não servirão, porque eu trouxe o juízo. Amado, olha o sistema econômico de hoje. Olha os poderosos de hoje. Os poderosos de hoje acham que podem se livrar porque têm nas suas mãos os commodities, as grandes fortunas do mundo. Mas não, amado, não fugirão. E haverá um acerto de conta, uma linha aí, um deadline, ou seja, um fechamento, um divisor de águas. Esse divisor está no livro de Apocalipse. Vá ler. Curiosidade, verso 17 do capítulo 7. Deus diz que vai faltar forças, né? Vai faltar força, vai retirar a força das mãos dos homens, né? E você não entendeu bem aquele negócio de molhar, né? As pernas, os joelhos. Eles vão fazer xixi nas calças. O grande e terrível dia do Senhor está descrito aí no verso 17 do capítulo 7. O pavor vai ser tão grande, o medo vai ser tão grande que os homens, eles perderão a força da sua bexiga. Eles urinarão nas calças. Você já viu aquelas histórias de criança quando eu tomava uma coça do pai que urinava o short todo? Eu já urinei nas calças tomando coça do meu pai. Amado, é isso que vai acontecer naquele dia com gente barbada sem precisar dar coça em ninguém.
Tá aí, ó, verso 17. Traduzido aí ao pé da letra para você, tá bom? Para que você entenda. A terceira e última parte, né, vamos colocar assim, que é do verso 21 ao verso 27, ele vai apresentar o estado pós, o estado de Israel, como vai ficar na chegada do juízo. Vai ser uma vergonha, vai ser abandonada, vai ser salteada, assaltada por ladrões, porque não vai ter defesas. Não vai ter muros, eles vão chegar, vão invadir, vão levar o que eles querem, vão tirar o que eles querem, vão fazer o que quiserem, não haverá muros. Já parou para pensar que as nações vão estar assim no Apocalipse? Se o livro de Apocalipse fala que desejarão a morte, quem dirá o cuidado com seus próprios bens ou com as suas próprias riquezas, tesouros, nada vai valer de nada, porque esse dia será tão terrível que para nada vai importar tudo aquilo que foi reunido, tudo que foi somado, juntado, vamos dizer assim, né? Vamos usar a palavra feia aqui, juntado, né? Quem amontoou aí, né? Eu não estou falando dos ricos, não, gente. Eu estou falando de gente gananciosa. Eu não estou falando de gente que prosperou. Eu estou falando de gente que gananciosamente obteve riquezas, lucros e benefícios em detrimento dos pobres, das pessoas que não tinham com que se alimentar. Olha o quadro político brasileiro. Esse estudo aqui não é para falar de política, mas olha bem o quadro político brasileiro para você entender o que eu estou te falando. Levítico capítulo 25, para quem acha que Deus era um Deus que alimentava a escravidão. Não, querido. Lê o capítulo 25 todo de Levítico e prova para mim que você leu. E escreve aqui nos comentários depois o que você encontrou no finalzinho do Levítico 25. O que Deus fala em relação aos pobres. Pronto, dei a dica. Mas vamos lá, vamos seguir. Então assim, as nações, a nação de Israel e as nações serão assaltadas, salteadas, os ladrões invadirão, porque não haverá mais defesas, não haverá quem diga, não, isso aqui é meu quinhão, isso aqui é minha propriedade, não mexa aqui, não toque aqui, porque vai estar desconfigurado o sistema econômico e principalmente, a ideia de propriedade privada vai estar conturbada por causa de toda a elaboração do plano do anticristo. Leia o Apocalipse que você vai entender. E aí, na parte final do capítulo 7, vem uma parte que eu acho que é interessante e que eu sei que muitos colegas não gostam quando eu falo, mas como eu já disse, eu não sou comprometido com homens, eu sou comprometido com Deus. Deus fala dessa miséria, dessa terceira parte, que vem do versículo 21 ao versículo 27 do capítulo 7. Toda essa miséria, essa falta de defesa, esse assaltar dos salteadores, ela vai redundar na falta de direção, de liderança espiritual. Vou tratar assim para vocês entenderem, né? Porque todo mundo fala, né, de autoridade espiritual no nosso tempo. Então, Deus fala que não haverá mais direção por parte dos sacerdotes, não haverá palavra profética e não haverá conselho dos anciãos. Deus ele demonstra aqui 3 dimensões da liderança espiritual da época. A profecia, que trazia a vontade de Deus aos homens, o sacerdócio que levava os homens a Deus e os anciãos que mantinham, que pastoreavam, vamos dizer assim, que cuidavam, davam conselhos aos homens. Ou seja, não haverá nem palavra diretamente vinda de Deus. Bate com o Apocalipse, amado, isso? Não haverá homens que levem o povo a Deus, porque não haverá entendimento da lei. Bate com o Apocalipse, isso, amados? E não haverá conselho dos anciãos. Bate, amado, com o Apocalipse, que procurarão, e Apocalipse fala que procurarão a palavra e não acharão. Bate com o Apocalipse isso. Deus está descrevendo toda a falência da liderança, toda a falência da liderança espiritual no capítulo 7. E que não vai adiantar, porque ele não vai falar através de oráculos, ele não vai falar através dos sacerdotes dando direção, ele não vai dar conselhos através dos anciãos. E aí, para que você entenda a dimensão desse grande e terrível dia, eu quero finalizar o vídeo mostrando para você
Estou contando que você vai ler o capítulo 7 e vai entender tudo que eu estou falando. A tua leitura, ela faz parte desse estudo. Eu não leio o capítulo todo aqui porque ficaria enorme, tá? Mas deixa eu te falar, eu vou te dar as referências para que você busque saber e entender o grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor, né? Eu vou começar por Malaquias, capítulo 4, de 1 a 5. Ele fala da própria vinda do Senhor. Vai lá, anota aí, Malaquias, capítulo 4, de 1 a 5, ele fala da própria vinda do Senhor. E Isaías, capítulo 13, de 6 a 9, ele vai descrever o grande e terrível dia do Senhor como juízo contra a Babilônia. Que a gente até pode achar que é a Babilônia de Nabucodonosor. Sim, também. Mas o grande e terrível dia fala da Babilônia no livro de Apocalipse. Jeremias 46:10, ele vai mostrar uma imagem de uma espada devoradora vindo contra o Egito. Um juízo contra o Egito. O grande e terrível dia do Senhor vai se aparentar, né, vamos dizer assim, aparecer, vai ser demonstrado para Jeremias dessa forma. Ezequiel vai falar 2 vezes sobre esse grande e terrível dia, né? No capítulo 13, 5, fala que não foi informado pelos profetas, porque Deus retira dos profetas essa capacidade para que eles não preparem o povo, porque na verdade o povo já teria que esperar. E amado, nós temos que começar a tomar cuidado com isso, porque nós estamos vendo esses dias. O povo está despreparado e realmente o povo não está sendo mais preparado para isso. Pouca gente está falando da vinda do Senhor Jesus. Então, Ezequiel capítulo 13, verso 5. Vai lá para você ver o grande e terrível dia, que não foi preparado pelos profetas, não foi avisado, o povo não foi avisado. Por quê? Porque na verdade era para o povo estar preparado, era para o povo entender. Nós temos um livro na nossa Bíblia que fala sobre isso. Ezequiel capítulo 30, verso 3. Ele vai falar que será um dia nebuloso, um dia dos gentios, ou seja, também é Deus informando em Ezequiel capítulo 30, verso 3, a totalidade do juízo dele. A totalidade do juízo dele. E se você tem dúvida dessa questão da totalidade, Romanos capítulo 11, tá? Leia Romanos capítulo 11 orando, debaixo da orientação do Espírito Santo, que você vai entender aquela questão que Paulo fala, se eu não me engano, é Romanos capítulo 11. Se eu errar, eu coloco uma observação nas descrições, que é quando Paulo diz que os gentios foram enxertados na videira, que é Israel. E aí Paulo vai discorrer sobre essa questão do enxerto maravilhosamente bem, um exemplo bem didático, mas que fala do Apocalipse. Para quem tem dúvida dessa questão de que Deus está falando com quem? Deus está falando com os judeus ou está falando com os gentios? Amado, se eles forem enxertados no capítulo 11, basta você entender, né? Outra citação do grande e terrível dia do Senhor está em Joel, capítulo 1, verso 15. Né? Um juízo representado por gafanhotos, destruindo, consumindo tudo que vê pela frente, um exército poderoso que vem marchando. Amado, cada item desse vai descrever o grande e terrível dia do Senhor. Amém? Amós, capítulo 5, verso 18, vai falar que o grande e terrível dia do Senhor vem como juízo e trevas, ou trevas do juízo. E se você for olhar, amado, por que bate exatamente com Apocalipse? Sofonias capítulo 1, verso 7, vai utilizar a imagem de um sacrifício como juízo. Mas, para nossa esperança, para nossa alegria, vamos dizer assim, vai dizer também que será um juízo, mas será o refúgio para os humildes que creram. A salvação para quem crê, amado. Comece a crer, porque há salvação e chance para quem crê. Sofonias 1, verso 14, vai dizer que a imagem do grande e terrível dia é uma imagem amargosa para os poderosos. Eu fiz aqui um resumo do grande e terrível dia do Senhor, mas olha, não preciso falar muito. Mateus, o próprio Jesus fala desse dia. Ele prepara todo mundo para esse dia. Epístola aos Tessalonicenses vai falar um pouco. E a gente tem o livro de Apocalipse. Eu espero que você tenha entendido o capítulo 7, que é onde traz a sentença, que é o grande e terrível dia do Senhor, e eu espero que você percorra todas essas passagens que eu te falei, que você leia, que você ore, que você comece a entender, que a liderança volte a pregar a volta de Jesus,
e que você comece a entender que nós não vivemos a época de Ezequiel, mas que tudo que foi deixado na Bíblia não foi deixado à toa. Não foi uma historinha escrita para a gente ler hoje, como se fosse uma história em quadrinho, que a gente ficasse rindo deles. Não. Quando Deus liberou a inspiração para que isso fosse registrado, e fosse um registro inspirado pelos profetas, pelos escritores bíblicos, é porque aconteceria sim, algo naquela época era uma profecia para um tempo mais imediato, mas sim, também era um aviso para tempos futuros. E esse tempo futuro, nós aguardamos eles, porque se nós perdemos a esperança dele, de que serve a nossa fé? De que serve a nossa esperança? Estamos aguardando o que em Deus, então, se perdermos essa esperança, amados? Por isso, meus queridos, o capítulo 7 ele vem descrevendo o que aconteceu com Israel, com Judá, mas ele vem apontando para um grande e terrível dia do Senhor. E o meu papel, enquanto pastor, é de te alertar que esse grande e terrível dia vai acontecer. Para uns, ele terá cheiro de morte, mas para outros, terá cheiro, perfume, o bom perfume de Cristo, cheiro de vida. Amém, querido? Leia o capítulo 7, não deixa de me acompanhar e vem comigo que no próximo capítulo a gente muda de fase e eu vou contar o sonho. Amém, querido? Fica com Jesus, querido.